Muito bom dia, iniciando então o nosso bate-papo de abertura, quarta-feira, dia 22 de julho. Aqui com você é o Fábio Figueiredo, Vlad trazendo a movimentação dos mercados, abertura do índice futuro do dólar. Vamos acompanhar então a movimentação das ações e dos principais ativos. Quem me acompanha ao vivo sabe que pode interagir comigo no chat que fica abaixo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, porque eu não posso ver melhor. Perfeito. Quem acompanha a gravação pode entrar no nosso site e lá no nosso site, então, se comunicar conosco pelo fórum. Pessoal aí pode enviar o feedback se está tudo ok com a transmissão, se está tudo certinho. Maravilha. Estamos online. Beleza, então eu já tenho feedback aqui em vídeo e algumas pessoas já me sinalizam. Então olha só, índice futuro em queda. 1% de queda. O mercado perdendo o fundo anterior. Abrindo em gap abaixo desse fundo. Isso não é um sinal naturalmente positivo, né? Afinal de contas, isso caracterizaria a perda aqui do fundo anterior no Ibovespa, no gráfico diário. A formação de mais um zigue-zague descendente e até mesmo a perda daquele fundinho do gráfico semanal, né? Seria mais um zigue-zague aí se desenrolando de maneira mais baixista, né? Então o mercado parece não querer aceitar a formação de algum tipo de fundo em cima aqui da cabeça do pivô de alta, né? A gente não pode afirmar ainda com uma grande certeza de que esse cenário de teste da cabeça do pivô de alta no semanal da cabeça do pivô estaria invalidado, mas esse cenário está cada vez mais distante. Tá? No intraday a gente tem o índice futuro então abrindo em gap de baixo, como eu já disse, perdendo a mínima de ontem, formando aí o que nós chamamos de primeiro movimento. Dentro dessa leitura, a mínima do dia é o trigger para que a gente possa abrir uma posição, é o gatilho, né? E um trade na compra aconteceria com o candle fechando acima da linha d'água, desculpa, que é o fechamento de ontem. Nos 60 minutos, uma abordagem alinhada aí com o método Stormer, a gente está tendo um Dunningham de baixa a favor da média. Isso é venda a partir da perda da mínima da primeira hora. No dólar, WDO K15, abertura em alta. Primeiro movimento bonitinho aqui, lembra uma ilha, né? Poderemos buscar operações de compra acima da máxima desse primeiro movimento, localizada então em 3.208,5 pontos e trades na venda abaixo da linha da água. 60 minutos, o mercado vai consolidando então o Dunningham de alta, porém com a média virada para baixo. Então aqui a conduta seria esperar um Dunningham de baixo aparecer ou um down bar para que operações sejam estruturadas nesse sentido. O milho segue em queda, né? Beneficiando aí aqueles então que montaram operações na ponta vendedora pela média móvel de 9, já traz aí R$ 1,20 de retorno, já foi possível realizar parcial. O milho consolidou a resistência em 28,60 e hoje vai perdendo o fundo anterior. Então um caráter mais positivo vai se esvaindo, né? Porque com a perda desse patamar aqui em 26,70, que é o suporte, está sendo acionado um topo duplo, né? Esse é topo duplo. E topo duplo abre simetria em formato de M. Então um alvo simétrico pelo milho ficaria lá em 24,85. Se de fato essa figura aí for consolidada. Boi, tentando marcar um fundo em cima do suporte dado pela mínima de dezembro, aqui em R$ 141, mas dentro de uma tendência de baixa, né? O único argumento que existiria para se tentar montar uma operação na compra, mas lembro, ousada, né, seria o fato de o mercado já ter aqui 5 ondas de impulso para baixo e uma divergência fraca, né? Perceba que o FR estava com divergência, já não está mais. Então retiro completamente o que eu disse.
Perceba que os fundos no FR estão mais baixos. Até semana passada, até quinta, aqui tinha uma possível divergência fraca. Não há mais essa divergência, então aumenta ainda mais o risco de se montar uma operação contra esse fluxo vendedor. Tá? Operações que estão em aberto dentro das nossas abordagens, BRML aberta, indo então em busca da RP, vai perdendo aqui a mínima dos últimos pregões. Deixa eu recapitular aqui qual é a RP. Sem querer aqui tirei os meus alarmes. Eu vou precisar pegar de novo. Enquanto aqui eu abro a minha ferramenta, a gente pode observar a TOTS, que é o trade que está aberto por FR2. Saída muda, né, em relação a ontem. Agora a saída está em 37,05. Ontem estava em 37,31. Essa é a máxima dos dois últimos pregões. E é o ponto de saída caso o mercado se movimente naquela direção. Tá? Deixa eu só clicar certinho aqui. Aqui, BRML, então, RP está em 13,42. Acredito que ainda hoje o mercado deve tocar esse ponto. Legal. Então, os principais mercados aí começam a abrir. Enquanto isso acontece, vamos iniciar a interação? Muito bem. Então, vamos ver as questões aqui. Eventualmente tem gente que está tentando enviar perguntas e não está conseguindo, então é preciso que o pessoal faça o seguinte, aperte, quem está acompanhando ao vivo, é claro, né? Ctrl F5. Já recebi um feedback aqui do Adriano, né, que estava com dificuldade de acessar. Teve que dar F5 para conseguir enviar perguntas. Então, obrigado aí pelo feedback, Adriano. Tá? Bom, o Alex questionou aqui, Vlad, ontem foi um dia Search and Destroy, né? Sim, ontem foi um dia Search and Destroy. Uma pena que foi consolidado um dia Search and Destroy depois de ter dado a operação, né? O bom é quando o mercado sinaliza um dia Search and Destroy e não dá trade, né? Não gera trade. Não foi o caso de ontem. Perceba. Vamos estudar então o pregão de ontem. Essa linha verde, então, foi o fechamento de segunda. Ontem o mercado abriu então em leve gap de alta. Até então nós tínhamos um cenário altista para o dia, porque não tão altista, né? O gap não foi tão forte. Era um leve cenário altista com viés baixista por conta das médias, né? Dentro da nossa abordagem, o mercado gerou então uma venda, frustrando então a abertura em gap de alta. Só que no candle seguinte o mercado voltou para cima da linha da água. Então, esse sinal aqui, número 1, ele invalidou o cenário baixista e colocou o pregão dentro do dia Search and Destroy. Né? Tanto pela abordagem da linha da água, que é a abordagem que eu uso, quanto a abordagem da primeira hora. Né? Tem gente que caracteriza o dia Search and Destroy pela violação da mínima e da máxima da primeira hora em sequência. Né? Por exemplo, aqui era a mínima da primeira hora, foi perdida. Logo em seguida o mercado superou a máxima da primeira hora. Então isso aqui colocou o dia dentro de um tipo de pregão mais difícil de ser operado. Não é à toa, né? O mercado fez um leve movimento de alta, derreteu e no finalzinho do pregão chegou a subir. Lembrando aqui um cenário de alargamento. Né? Então é isso aí mesmo, Alex. Bem observado por você. O Paulo Lago. Bom dia, Vlad. Índice e dólar já fizeram o primeiro movimento? Sim, já fizeram. Hoje fácil de ver, né? Porque foram primeiros movimentos laterais, tanto o índice futuro quanto o dólar. O índice aqui, o único problema, entre aspas, é essa sombra, né? Essa sombra. O mercado ficou um pouquinho distante do ponto ideal de entrada. O ideal seria que essa sombra não existisse e que a mínima do dia aqui fosse em 51.300 e poucos. Aí seria o ideal. Embora, quando o mercado está muito bonito, muito ideal, ele costuma ir para o cenário oposto, né?
Bem parecido com o que aconteceu ontem, inclusive, né? Ontem nós tivemos uma bela venda por Roma de linha d'água, o mercado acabou estopando. Então nem sempre o trade mais bonito acaba sendo efetivo, isso é interessante. Hoje o índice futuro por esse modelo gera trade abaixo da mínima do dia. E o dólar, indiscutível, né? Primeiro movimento lateral, bonitinho, em cima da máxima do dia, é o ponto de entrada. Ferce Ramos diz o seguinte: CSNA em busca do fundão. Vamos dar uma olhada. Então, CSNA3, gráfico diário, setor aí que tem apanhado bastante, né, nos últimos meses, para ser mais exato, nos últimos 3 meses, né, CSN, desde o topo que formou, despencou em poucas semanas aí, quase 60%. Né, e o mercado está perdendo o fundo anterior, que é o fundo do ano. Olha aí. O mercado está perdendo o fundo do ano. Qualquer grafista aqui vai afastar esse gráfico, vai olhar para o lado esquerdo e vai perceber que suporte agora, suporte mesmo de memória de preços, é só lá em R$1. Tá? Tem um suporte aqui sim dado pela máxima do ano de 99, né? Mas se eu for observar dentro da ótica da simetria, eu vou procurar pontos em que o mercado inflexionou no passado. Teria esse ponto aqui, mas o alvo mesmo de prazo maior seria algo nessa linha. Tá? Ó, seria o mercado indo em busca lá da linha de referência desse longo canal de baixa. Eu não duvido que isso possa de fato acontecer. Tá? Não duvido mesmo. Óbvio que esse papel está esticado no curtíssimo prazo, né? Não dá para sair vendendo um papel que já caiu nos últimos 6 dias aí 20% quase. O Abraão Algarve. Bom dia, o método Leandro para mini índice mini dólar só fará alguma modificação? Por que diz isso, Abraão? Não, não tem nenhuma modificação planejada, o modelo está funcionando muito bem. Tá? A gente pode observar, para quem não sabe, né, tem muita gente que não sabe. Lá no nosso site dá para acompanhar os resultados dos modelos que a gente monitora bem de perto. Deixa eu só abrir aqui. Como eu estou transmitindo, fica um pouquinho mais lento, né? Mas é só vir aqui então em materiais, acompanhamentos. E aqui, acompanhamentos, a gente tem as abordagens, no caso do método Leandro, de day trade, mini índice, mini dólar. E dentro da ótica do método Stormer, day trade ao Dunningham, e o swing trade tem o FR2. Tá? Então não tem nenhuma modificação planejada. Aqui o resultado acumulado do índice desde 2013. Tá? Taxa de acerto 60%, payoff de 0,67. O dólar, taxa de acerto 63%, payoff de 0,69. Percebam que a taxa de acerto no dólar é um pouquinho maior, né? Bem como o payoff, levemente superior. E o Dunningham é o que tem a menor taxa, está com a menor taxa de acerto, né, 59%, porém o payoff de 1,10, né? O Dunningham desde janeiro de 2014 acompanhado, assim como o mini dólar no método Leandro. Então, aproveitem aqui, 100% transparência é o que a gente apresenta para vocês. Bueno, o Rafael coloca: Vlad, poderia comentar Banco do Brasil, por favor? Claro. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Banco do Brasil. Mais um papel aí que trabalha tendência de baixa, né? Zigue-zagues descendentes. O mercado essa semana está perdendo um fundo anterior de prazo maior, né? Que é a faixa aqui de 22,05. Se eu coloco o gráfico semanal fica mais fácil de ver isso ainda. Até porque é um pivô de baixa no semanal, né?
É um pivô de baixa no semanal. O mercado está apontando agora para o próximo suporte, que fica lá na zona dos 20, 19,90. Tá? Não vejo um ponto adequado para uma venda de swing trade, mas é um papel para se monitorar, sem sombra de dúvida. Fernando faz uma boa pergunta. Vlad, você acredita que nesse mês e no mês passado, por serem menos voláteis, está mais difícil de obter resultados no day trade, no mini índice, no mini dólar, pelo método Leandro? Não, pelo método Leandro, não necessariamente, Fernando. Foi o mês junho, foi um mês muito bom, tá? Julho está um mês um pouquinho mais difícil em relação a junho, mas junho, mês 6, foi um mês positivo, tá? E o mês de julho tá um pouquinho, tá ruim, tá se arrastando, né? Tá meio difícil, sim. Julho tá um pouco mais difícil. Mas junho eu também esperava um mês não muito bom, por não ter sido um mês muito direcional, mas acabou sendo um mês positivo, principalmente no dólar. Eu espero um mês excepcional para operações de day trade agora em agosto, tá? Agosto nós temos um mês que historicamente é o mês mais volátil do ano. Então atenção para movimentos abruptos em agosto. Creio que será um ótimo mês para operações de prazo bem curto. O André Ramos, é o seguinte, vou entrar na superação da máxima do Banco do Brasil no diário. Não é uma operação errada. O papel está em cima do suporte, André. O mercado ontem deixou um doji, só que é uma compra contra a tendência, né? Contra o zigue-zague, contra as médias. Então, naturalmente, é uma operação que carrega um pouco mais de risco. Mas não é uma operação errada, de maneira nenhuma. Até porque não existe certo e errado no mercado, né? Assimetria em ESTC3. Diz o mercador LX, da compra na faixa dos 17 e 20. ESTC3. Vamos dar uma olhadinha então no Estácio de Sá. Bom, primeiro, o Estácio de Sá tá bem lateral, né? Tá bem bagunçado esse ativo. Parece trabalhar dentro do alargamento. Não tá um cenário muito limpo, né? Perceba que se a gente for tentar botar ordem nesse caos aqui, aqui parece termos o espelho simétrico, né? Perceba o seguinte. Então, esse movimento aqui teria sido espelhado para cá. Esse movimentozinho aqui teria sido espelhado para cá. Esse aqui para cá. Esse movimento aqui para cá. Esse movimento aqui para cá. E pela ótica da simetria, a gente teria dois caminhos plausíveis, né? Esse aqui seria o caminho alinhado então com a simetria mais afastada. E a simetria mais curta seria essa, né? Com o mercado inflexionando essa perninha de baixo aqui. Tá? E um cenário ainda um pouco mais afastado seria acionado somente se o mercado perder o suporte, que daí seria a busca lá dos 14,50. Agora, para eu trabalhar esse movimento aqui, eu preciso de um ponto de inflexão. E o ponto de inflexão se dá com a formação de um fundo nesse ponto. E fundo eu tenho com máximas e mínimas maiores. Então, perceba que esse aqui é o candle de hoje, né? Teria que buscar alguma coisa a partir de amanhã ou talvez até na sexta-feira. Comprar aqui só porque o mercado bateu no suporte apostando nisso sem nenhum sinal, eu considero bastante ousado. Seguindo. Sim, vamos dar uma olhadinha nas aberturas, como é que o mercado está abrindo. Os principais papéis. Temos aí a Vale abrindo em queda já, trabalhando com 3%. Mercado perdendo o fundo anterior, tá? Essa é a sinalização de mais queda no curtíssimo prazo. O volume projetado é forte, gap de baixa. Então esse é um cenário típico para
boas operações de day trade, dentro da abordagem método Leandro pelo menos. Né? Gap, volume projetado e evento no gráfico diário. Então é um papel para se monitorar, sim. Para swing trade eu não vejo muito espaço. Né? Perceba que em 13,70 a gente tem uma zona de polarização. Né? Era uma antiga máxima lá de 2004. Depois o mercado fez um suporte aqui em 2005. Né? Então é a máxima de 2004 e a mínima de 2005. Essa zona aqui dos 13,70. Para swing trade, pode ser que não seja um trade tão interessante, embora do ponto atual até lá tenha 13 e pouco por cento ainda. Tá? Mas para swing trade ainda está cedo, a gente vai avaliar isso no final do dia. Que será um papel monitorado no intraday, será. Outro ativo que também é destaque, Goal, segue em queda, caindo nada mais, nada menos que 3,5%. Né? Tá no vácuo, não há suporte próximo aqui em Goal, suporte relevante somente na faixa de R$1. Olha aí. Tá, então não vejo nenhum motivo para se buscar compra aqui, apesar desse papel ter despencado quase 70% no ano. Tá? Natura, também em queda, mas já se aproximando aí de uma zona de suporte. Dentro do movimento mais lateral aí de prazo maior. Petrobras, papel que interessa bastante gente, em queda de 1,70. Papel tocando ou se aproximando de uma zona de suporte muito importante, que é a máxima do primeiro trimestre, né, aqui na faixa dos 10,50. Foi uma zona que o papel respeitou por muito tempo, né? O papel ficou em congestão aqui por quase 4 meses e aquela zona houve muita briga. Tá? Então eu vejo esse ponto como um suporte relevante. E do ponto de vista positivo, quem aciona a barra de ontem, se eu não me engano o Bizzi comentou no Farol, foi a MEGLU3, Magazine Luiza, que deixou um candle forte de compra, né? Um volume muito importante e essa barra está sendo acionada. É uma compra? Olha, por barra elefante seria uma compra, né? Não levando em consideração a situação de tendência. Só que para trabalhar uma compra aqui, o indivíduo tem que estar ciente que se posicionar o stop na mínima do último fundo, essa operação traz consigo um risco aí de 20%. Então tem que estar ciente disso. O papel de baixo valor nominal não é realmente aquele papel favorito aí que a gente costuma buscar a operação. Fibra, que ontem parecia estar perdendo a zona de suporte, hoje volta para dentro da congestão. E SUSB, repicando aqui dentro de uma faixa esperada de movimentação, né, entre 13,60 e R$15. Para fechar, o Fernando comenta o seguinte: sei que vocês acabaram de fazer uma operação em Eletropaulo, mas acredito que a superação da máxima de ontem seria um bom argumento para a compra. Bom, Eletropaulo de fato foi uma operação que gerou uma compra aqui nesse patamar, né, no dia 13/7, era uma operação de correção e o trade acabou sendo estopado. Paciência. Agora, a questão do Fernando é a seguinte: teríamos uma compra acima da máxima de ontem? Depende do método. Né? Pelo método Leandro, não. Porque o mercado já perdeu o fundo anterior, perdeu a média. Então, por essa abordagem, o mercado estaria em processo de mudança de tendência. Tá? Agora, se eu coloco um gráfico semanal, a gente pode perceber que esse ponto que o papel está testando é um topo importante. Né? É o topo aqui do primeiro semestre, lá na faixa dos R$17. Aí é uma questão de estilo, Fernando. Eu não considero errado uma posição acima desse ponto, apenas não vejo ela alinhada com a conduta que a gente segue. Tá? Muito bem. Índice futuro, então, tem trade abaixo da mínima do dia, seja por primeiro movimento, seja por Dunning nos 60 minutos. O trade na compra se dá somente acima da linha da água. Somente o romeno da linha da água reverteria o viés para o dia. Dólar, acima da máxima do dia temos compra, trade na venda abaixo da linha d'água também.
E monitoraremos bem de perto aí a situação de Vale do Rio Doce, que vai perdendo a mínima do ano, está com o volume projetado bem forte. Acompanharemos de perto para operações de intraday. Eu me despeço. Daqui a 1 hora aproximadamente nós teremos uma transmissão no LS Live. O LS Live, para quem não conhece, é o nosso canal destinado para interação com nossos clientes e acompanhamento de mercado full time. A gente passa acompanhando o mercado boa parte do pregão ali, né? O Stormer, o Busy e eu. Tá? Como eu disse, essa parte do nosso site ela é destinada aos nossos clientes. Então, se você ainda não é nosso cliente, o que você está esperando? Tá? Busque informações, pode mandar um e-mail para atendimento@leandrostormer e busque saber como você pode fazer para se tornar nosso cliente, ter acesso não só ao LS Live, mas uma vasta quantidade de conteúdo que pode ser muito útil para a tua atividade de trader. Tá bom? Boa quarta-feira, forte abraço, bom pregão.